Nossa convidada hoje aqui no Jornal 96, ela sempre aparece como colunista, mas hoje ela é entrevistada. Cristina Rand, psicóloga, sexóloga, e ela está totalmente envolvida nesse mês nas ações do Outubro Rosa, né? Uma campanha muito importante para alertar as mulheres e os homens também sobre o perigo do câncer de mama. Bom dia, Cristina. Bom dia, como vão? Gerlane vai estar com a gente aqui acompanhando. Bom dia, Cristina. Está aqui. Acompanha a gente aqui nessa entrevista. É um prazer estar aqui. Qual a importância deste mês como alerta para um assunto que deve ser preocupação o ano inteiro? A importância, na verdade, é em relação à prevenção, né, e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, a gente trabalhar com a questão da prevenção, porque o brasileiro, infelizmente, está muito acostumado a remediar, né? A gente não está muito acostumado a prevenir. Então, é chamar a atenção para isso, que diminui bastante, né, o índice de mortalidade e aumenta o índice de cura, se você realmente se prevenir fazendo os exames necessários para que você não tenha câncer de mama. Você tocou numa questão importante, cultural mesmo. As pessoas só vão atrás do remédio depois que elas se deparam com a doença. Isso. E quando elas podem ter um comportamento mais saudável, se prevenir, ir a um médico com certa frequência, e você evita muitas coisas, a gravidade, até porque o câncer é uma doença, né, Cristina, que quando você diagnostica cedo, você tem uma grande chance de cura. Exatamente. Por exemplo, o câncer de próstata, o câncer de mama também, quando diagnosticado cedo, você tem quase 90% de chance de vida, de resolver o problema. Exatamente. E essa questão de você prevenir, o ser humano está acostumado, quando ele tem um sintoma, precisa aparecer o sintoma. E o câncer de mama, no início, ele é assintomático. Por isso a gente tem que dar muita atenção. Então, além do autoexame, você tem que fazer os exames, né, que a gente chama tanto a mamografia, às vezes, dependendo da necessidade, a ressonância, dependendo da necessidade, uma biópsia, que é justamente para você entrar em contato com isso. E a questão do autoconhecimento, né? Que o autoexame faz com que você entre em contato com as suas partes do corpo, com o seu eu, né? E isso é super importante. Gerlane. Cris, muita gente alega que o autoexame é sim uma forma de você também ter noção se o câncer pode estar presente no seu corpo, mas muita gente alega também que não tem condições de fazer a mamografia. Mas hoje em dia, principalmente por causa do Outubro Rosa, o município, o estado tem se preocupado com algumas campanhas. Essas campanhas também são muito importantes. São muito importantes. A mamografia ela é indicada a partir dos 40 anos, se não há nenhum motivo para se fazer antes. E o autoexame já ajuda muito nesse sentido. Então, o autoexame, quando ele é feito de 3 a 5 dias depois da menstruação, quando a mulher menstrua, quando ela não menstrua, ela estabelece um dia em que ela faça isso ou no banho ou deitada, que ela começa a perceber qualquer alteração. Explica pra gente essa questão de fazer o exame na menstruação. No 3 a 5 dias depois da menstruação, a mulher faz o autoexame, apalpando a mama, tanto nos mamilos, observando o aspecto dos mamilos, se tem alguma secreção, se alguma mudança na textura da pele, até as axilas mesmo, se tem o que a gente chama, né, de íngua, vamos dizer assim, ou até debaixo do pescoço, e através disso a mulher já tem um sinal de que há algo errado, e a partir daí ela vai procurar o médico, né, para poder ver que tipo de exame que é feito. Se você coloca isso como uma parte da sua rotina, você tem muito mais chances de estar lidando bem com a questão da prevenção do câncer de mama. Então, quando chegar aos 40 anos, você vai fazer a mamografia provavelmente apenas e tão somente para controle. O homem também, né? Há casos de exatamente, câncer de mama. 1%, mas que é importante que o homem saiba que ele tem mama, né? Ele pode fazer exatamente, o autoexame, pode, né? fazer o autoexame, e se perceber qualquer alteração também, né? Apesar de não ser tão comum, tá dentro do que a gente precisa sim olhar, perceber, prestar atenção nisso. Gerlane Lima. Diógenes, só um dado que a gente estava pesquisando hoje pela manhã, e só para você ter ideia, no meu comentário eu falei sobre o grupo Reviver. Eles realizam, eles sempre fazem esse mutirão de mamografias. E de acordo com o grupo, só para se ter ideia, em 2017, o número de mulheres que foram atendidas no mutirão de mamografias quase dobrou em relação a 2016, passando de 8% para 15%. Ou seja, é preciso ainda chamar mais atenção da população para o engajamento nessas campanhas. As pessoas ainda não têm noção do quanto é grave. Para se ter uma ideia, em 2008 se espera 59.000
2.700 novos casos de câncer de mama. Então, assim, 25% das mulheres são atingidas, né? Então, são acometidas pelo câncer de mama. Então, assim, talvez as pessoas... parece que a gente sempre imagina que não vai acontecer com a gente, né? E a mama, ela tem uma representação simbólica muito grande para a mulher. Então, desde ser uma bandeira da identificação dela, da feminilidade, tem a questão da sexualidade, da autoestima. Então, o próprio tratamento do câncer de mama implica em modificações mesmo na vida sexual dessa mulher, na qualidade da vida sexual, porque a autoimagem dela é modificada muitas vezes pela necessidade de uma mastectomia, enfim. E aí, então, ela vai ter que lidar com uma nova imagem, lidar com a questão da sexualidade. E a mama também representa até, se você for parar para pensar, a postura diante da vida da mulher, né? Quer dizer, quando você diz que é a mulher que tá de peito aberto ou vai de peito para as coisas, né? Em relação à coragem, em relação à afetividade dela. Então, a mama, ela tem uma simbologia muito ampla. Então, há que se cuidar dela com muito carinho. E a mãe, né? A Exatamente. figura da mãe... qual é o contato? Primeiro de contato acolhimento. Que ela tem com o filho, de acolhimento. Exatamente. É através da mama, né? Então, veja o simbolismo disso para a vida. Você falou em autoestima, você falou na questão da sexualidade. Quer dizer, além do tratamento em si, quando a pessoa se depara, e principalmente as mulheres, né? Porque no caso dos homens é 1%, no caso das mulheres, ela precisa também fazer um tratamento paralelo do ponto de vista psicológico? Sim, com certeza. Né? Não há a menor dúvida. Essa inclusive, é associada. Exatamente. Né? Por quê? Porque vai haver uma alteração aí da autoimagem. Então, ela vai ter que ressignificar muita coisa, vai ter que compreender o corpo dela de uma outra maneira. E eu entendo que qualquer doença, na minha opinião, ela não deve ser enfrentada como inimiga, mas como parte da gente, porque, enfim, está no nosso corpo. Então, a partir do momento que você encara a doença como parte de você, você tem muito mais chances de acessar as suas defesas que estão dentro de você. Então, a questão da positividade, do acreditar que vai ficar bem, que apesar de você ter algum prejuízo em nível de corpo físico, você vai continuar vivendo e bem, entendeu? E muitas vezes dando significado a coisas que você antes não dava, né? Então eu acho que tudo é uma questão de ponto de vista. O sofrimento, muitas vezes, a gente encara como uma coisa muito negativa, mas normalmente do sofrimento a gente tira lições, né, fabulosas, super importantes para a vida. Cristina, nessa questão da autoestima que você está falando do tratamento, as mulheres estão aceitando mais? Porque eu vi até que uma fotógrafa aqui de Natal, a Kalina Veloso, fez uma exposição com mulheres mastectomizadas, lindo, né? Tiraram lindo. Que trabalho lindo, que trabalho. Isso incentiva também. Isso incentiva, né? Modifica. Encoraja, né? Eu diria até encoraja. Encorajar para enfrentar o problema. Exatamente. Né? Tem outros trabalhos fantásticos em relação a isso, mulheres que foram mastectomizadas e fizeram o implante. O nome da exposição é até Mulheres de Peito. Isso, fantástico. Eu achei esse trabalho assim, meu Deus, eu fiquei emocionada. Impressionante a sensibilidade. E elas envoltas muitas vezes com um laço rosa. Aquilo é belo. Eu vou perguntar uma coisa que é importante nessa linha, é sobre o apoio, não só da família, mas principalmente do companheiro ou da companheira destas mulheres, né? Porque eu tenho um amigo, não tenho obrigação de falar, mas assim, o apoio que ele deu à mulher dele foi uma coisa impressionante. De chegar ao ponto de raspar a cabeça para que enfim, apoio a mulher que estava enfrentando aquele problema, fazendo aquele tratamento, um tratamento às vezes pesado, de quimioterapia, radioterapia. Quando ela perdeu o cabelo, ele também raspou a cabeça. Então eu achei de um gesto belíssimo da parte dele, de literalmente união, se colocar no lugar do outro, né? A questão mesmo da empatia. Né? Então, isso é importante, porque é como você falou, além da autoestima, além da questão da imagem da mulher, a questão da sexualidade, né? Exatamente. Até porque a gente limita muito a sexualidade, né? Então as pessoas têm dificuldade de ver a sexualidade de uma maneira mais ampla. Então a mulher não é uma mama, né? E a mama não precisa representá-la. Então se ela tem algum problema na mama, ela tem outras áreas do corpo, e mesmo que ela tenha uma mama que esteja de alguma maneira modificada pelo tratamento, ela tem que aceitar a mama como ela é, amar dessa
forma e ultrapassar isso, porque na verdade ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos, né? Uma coisa que é interessante em relação à amamentação, né, que a mulher que amamenta, ela tem muito menos chances, né, de ter câncer de mama, além de, pessoalmente, né, eu digo isso, né, sem medo de errar, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Eu brinco até que quando eu deixei de dar o peito para minha filha, quem chorou fui eu. Ela não chorou não, mas eu chorei muito. Então, assim, é um momento de acolhimento, de sintonia, de conexão muito forte, e eu acho que, então, mais do que nunca, a gente precisa incentivar a questão da amamentação como prevenção. Eu acabei falando em sexualidade, mas eu queria que você falasse mais sobre essa questão do apoio dos companheiros e das companheiras. Isso é fundamental, porque a mulher, ela fica se sentindo diferente, incapacitada, né? A libido dela com certeza modifica, porque ela não está bem consigo mesma. Então ela precisa desse acolhimento, desse apoio, de uma forma mais natural de lidar com as coisas, e mais do que isso, né, gente, tentando abranger a sexualidade de uma maneira realmente que abarque todos os pensamentos, os sentimentos, a questão da afetividade. Então, assim, a mama é um órgão que pode representar a sexualidade, mas não é tudo. Então, trabalhar com essa questão... E a rejeição? Porque a gente está falando de acolhimento, sim, mas há os casos de rejeição. Sim, sempre há. E aí eu digo assim, né? Se existe essa situação, há que se questionar que tipo de sentimento que embasa essa relação, né? Se por causa de uma mama essa relação balança, há que se perguntar se ela tinha equilíbrio realmente, né? Então eu sempre digo que às vezes as pessoas, eu perdi um amigo, se você perdeu, será que era amigo? Né? Então eu acho que isso vale também na questão da relação. Na minha opinião, uma pessoa, né, se rejeita, se você rejeita, e é interessante que, assim, minha avó dizia uma frase que eu achava muito interessante, que quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Então, é o olhar, é o sentimento que você tem pelas pessoas que modifica o seu olhar. Então, a aparência, apesar de dizerem que é fundamental, ela pode até atrair, mas ela não sustenta. Mas quando você ama uma pessoa, até aquilo que você vê que aparentemente tem um defeito, tem um outro viés, porque o amor transforma. Ignore quem lhe rejeita, abrace quem lhe acolhe. Isso. Quem lhe ama, quem lhe quer. Isso. E nessa coisa do padrão de beleza, que muita gente se preocupa, até muitas atrizes têm incentivado. Pessoas que tiveram casos. Angelina Jolie, exatamente. Pessoas que tiveram caso em uma mama. Toda Angelina é bacana. É bacana, viu, Deus? Pelo menos que eu conheço. Eu concordo. Principalmente a risada de toda Angelina é maravilhosa. Eu conheço uma que é 10, nota 10. Conheço também. Vamos lá, conheço. Mas é verdade, e ela incentivou, né? O problema em uma mama retirou e mostrou que podia sim, as mulheres poderiam sim continuar bonitas sem a mama. E existem programas também só o zóio daquela mulher, pelo amor de Deus. E existem programas que incentivam também para a reconstrução. Isso. Mama, e inclusive eu vi um trabalho, realmente eu não me lembro do nome dele, mas eu vi um trabalho de um cara que é um tatuador, que ele faz um trabalho voluntário, né, de tatuar o mamilo da mulher. O trabalho é lindo, né, e fica assim perfeito, e ele faz esse trabalho de forma social. Eu achei fantástico. Eu sei que fica em São Paulo, né, mas eu acho que, assim, cada pessoa encara isso de uma determinada maneira. Eu acho que você sempre pode ver do ruim um lado bom. Eu acho que isso é o que a gente precisa. Os padrões de beleza, por exemplo, eles modificam muito. Eu me lembro de uma época em que ter uma mama grande, por exemplo, era horror, né? Muitas mulheres fizeram redução de mama. E hoje em dia, a maioria das mulheres quer ter a mama muito grande. Padrão de beleza nos Estados Unidos exatamente. Exatamente. Então, assim, as mulheres que tinham pouco peito antes, né, estavam melhor, e as mulheres que tinham muita mama retiravam. Então, assim, os padrões de beleza, eles modificam, e é como eu disse, né? Você não precisa ter um padrão de beleza, né? Ame o que você é. Eu acho que a partir da autoaceitação, a autoaceitação é fundamental para você enfrentar qualquer coisa. Se você se aceita, tudo fica mais fácil. Inclusive de fora, né? Quando você se aceita, até a opinião dos outros não tem tanto peso sobre você, que é a questão do preconceito, que eu sempre digo que começa com a gente. A partir do momento que eu tenho preconceito, automaticamente eu vou ter dificuldade de aceitar as opiniões externas, principalmente se forem críticas. No caso, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre
sobre a questão do tratamento, da importância do tratamento e da cura. Quando a pessoa se depara com a doença, no estágio inicial, quanto tempo leva para uma recuperação? Depende, um ano, dois, depende muito média. da evolução da doença, mesmo que estando no início, se vai haver necessidade de uma quimioterapia, né, se vai haver, se já atingiu muito, se vai ter que fazer uma mastectomia, esvaziamento, né? Então, depende muito de cada caso. O mais importante é que a mulher saiba que, além do autoexame, o autoexame não é suficiente para diagnosticar, né? Então, o autoexame é uma prevenção, mas você está chegando perto dos seus 35, 40 anos, já procura a sua ginecologista, já pergunta para ela em que momento eu tenho... Porque a partir dos 35 anos, em mulheres com menos de 35 anos, a incidência hoje está entre 4% e 5% dos casos, né? Então vai crescendo a partir dos 35 Exatamente, anos. 35, 50 anos. Então, assim, se você já está chegando nessa fase, então procure a sua ginecologista, que normalmente você vai fazer o preventivo todo ano e já está, ela mesma, a ginecologista, já faz um exame em você na hora da sua mama. Se houver qualquer queixa, se houver qualquer situação, ela já te encaminha para uma mamografia ou para um ultrassom de mama, né? E se tiver algum nódulo, ver que tipo de nódulo, se vai ter que fazer uma biópsia, enfim. O nódulo é o caroço. Isso. Né? Que pode ser câncer, que pode não ser câncer, que apenas às vezes precisa só de controle, entendeu? E é só você realmente não achar que não vai acontecer com você. Então vamos prevenir, não vamos trabalhar com remediar, porque remediar sempre pode ser pior. É preciso chamar a atenção também para a questão da hereditariedade. Exatamente. Que pesa o peso da hereditariedade. Tem peso sim, né? Mulheres que têm câncer de mama na família, né? Tem que ter mais atenção. Provavelmente essas mulheres são as mulheres que terão que fazer exames antes das mulheres que fazem normalmente aos 40 anos. Mulheres também que colocam prótese também normalmente começam a fazer a mamografia antes do tempo. Nossa rede de atendimento aqui no Rio Grande do Norte, Cristina, o que é que você tem a dizer a respeito disso? Olha, eu acho que me surpreende, tá? Eu acho um atendimento bem legal, eu acho que as pessoas estão bem envolvidas, conscientes disso. Na minha opinião, eu não tenho queixa em relação a isso. Sempre pode melhorar, né, Diógenes? Mas eu acho que a gente está no caminho certo. E a gente que está de fora, Diógenes, também pode abraçar essa causa. Não estou aqui fazendo propaganda, mas é comum no Outubro Rosa ver pessoas usando aquela camiseta rosa. E a renda daquela camiseta ajuda nesses projetos gratuitos de mamografias. Então a gente também pode ajudar usando a camiseta, comprando a camiseta também. Isso é propaganda, isso é colaboração. É colaboração, essa questão do responsabilidade apoio, social. Isso, a questão do apoio, então é muito importante também. Como adquirir a camiseta? Diógenes, o grupo Reviver, eles vendem também a camiseta, se eu não me engano, custa R$25, e na Mulher Rendeira, a loja Mulher Rendeira também vende, no Midway vende a camiseta, e se eu não me engano, é R$25. E converse com as mulheres do seu entorno, da sua família, da sua comunidade, da sua igreja, da sua escola. Quanto mais conversa, quanto mais levar informação, isso que a gente está fazendo aqui, levando informação para um grande público, né? É importante, né, Cristina? Isso. Falar sobre os assuntos é de suma importância, né? O conhecimento, eu sempre digo isso, ele liberta, né? E previne muita coisa. E resolve muitos problemas. Muitos. Cristina Hahn, muito obrigado por sua presença aqui. Sou eu quem agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Para a gente discutir um problema sério que tem solução, se a gente cuidar. Se a gente fizer o autoexame, se a gente fizer o diagnóstico precoce e se a gente enfrentar com coragem esse tipo de doença, que em alguns casos, muitos casos, tem cura. Isso. Essa é a palavra de esperança que a gente leva a você, ouvinte, no final dessa edição. Gerlane. É verdade, Diógenes. E para que todos possam abraçar essa campanha, quem puder ajudar também a comprar a camiseta, usar a rosa no Outubro Rosa, para a gente incentivar esses projetos gratuitos do Estado. Deixa de preconceito, use também. Também, do homem de rosa. Perfeito, acho lindo. Exatamente. A todos um bom dia. Obrigado, Lugo. Obrigado, Gerlane. Obrigado, Cristina Hahn. Eu volto amanhã com o Jornal 96.